O Entender o Direito de hoje vai falar sobre o direito da personalidade. O que é isso? É uma área relativamente nova, entre aspas, do direito, que avança em diversos campos polêmicos, que nós vamos conhecer um pouquinho. E quem vai trabalhar conosco esse tema é Valéria Galdino, que é doutora em direito, pós-doutora em direito, inclusive especialista em direito da personalidade. Daqui a pouquinho vamos entender um pouco mais essa área do direito. O Entendendo o Direito de hoje tem aí a honra de receber Valéria Galdino. Além de ser professora da Unicesumar há muitos anos, Valéria atua já em várias áreas, já atuou na área da família, tem hoje a bioética como uma das suas áreas de preocupação, como professora inclusive da pós-graduação do mestrado de Direito da Unicesumar. E hoje nós vamos falar sobre o direito da personalidade com a Valéria. Valéria, muito obrigado por aceitar o nosso convite e vindo aqui ao Entendendo o Direito. Em relação aos direitos da personalidade, são direitos inerentes ao ser humano. Então, por exemplo, direito à honra, direito à imagem, direito à privacidade, direito ao nome. E resguardar os direitos da personalidade é resguardar a dignidade do ser humano. Poderia ser assim, nós como seres humanos temos algumas coisas que, vou usar um termo talvez errado, equivocado, você me corrige, que nos pertence e do qual ninguém pode intervir, nos tirar. Seria isso? Seria isso. Por exemplo, o direito à filiação é um direito da personalidade. Ninguém pode tirar esse direito. Tanto que você não consegue mais registrar uma criança sem apresentar o suposto pai. Então, uma mulher não consegue registrar uma criança sem apresentar quem é o pai. Se ela disser, eu não sei quem é o pai, o cartório ele não vai efetuar o registro. Ele vai comunicar ao Ministério Público e essa mãe ela vai ser chamada, então, no fórum para que ela diga quem poderia ser o pai. Então, você tocou num ponto curioso, nós vamos explorar um pouquinho isso agora, se você me permite. Não, tudo bem. Esse é um dado que eu, particularmente, calculo que boa parte dos telespectadores desconheciam. Como é que vai se fazer, então, o registro? Vamos pensar de uma pessoa que tenha como a prostituição como profissão e que, às vezes, ela efetivamente vai chegar para a justiça e falar, eu não sei. Como é que ela vai agir para tentar ter o registro de um filho que ela não sabe dar essa informação? Às vezes sabe, às vezes até é importante, calculo. Porque tem muitas mulheres que acabam omitindo porque tiveram um relacionamento que não teve o desfecho que esperava e acaba omitindo. Agora, uma mulher que não sabe quem é o pai, o promotor, pela lei da averiguação oficiosa, ele vai insistir. Mas se não conseguir, então daí vai efetuar o registro mesmo, sem apresentar quem é o pai. Mas hoje há uma insistência do Poder Judiciário em colocar no registro, porque é um direito da personalidade da pessoa ter a sua filiação ali completa. Ou seja, o que talvez fosse uma violência contra a mulher, porque a mulher assume toda a responsabilidade de ter o filho e livra o suposto pai de ter que assumir, agora ele seria obrigado a assumir, a justiça exige dela que ela faça ele assumir. Porque, do meu ponto de vista, a filiação é mais importante do que a procriação. Então, o direito daquele ser que irá nascer ou que nasceu está acima da indicação ou não desse pai, né? Então, essa pessoa tem direito de ter a filiação paterna no registro. Ou seja, a pessoa tem a dignidade de saber quem é o seu pai. Quem são seus ancestrais. Mesmo que ela não tenha relação com esse pai. Porque, na verdade, isso é indiferente para o Poder Judiciário. A relação de filho e pai é distinta da relação entre homem e mulher. Agora, quando a gente pensa no direito da personalidade, avançando um pouco mais sobre isso, ele vai além de outras coisas que somente essa. Quando a gente fala de alguns temas no direito da personalidade, são temas polêmicos. Uma das discussões polêmicas, por exemplo, só para puxar um pouco, queria que você faça um pouco sobre isso, é a questão de ter ou não filho. A velha discussão sobre o aborto, tema muito polêmico. Ou a homoafetividade, por exemplo, que é outro tema muito discutido. E nós temos ainda um tema que é mais controvertido, que seria a questão do transexual, de alterar o seu prenome independentemente de uma cirurgia. Porque a pessoa se entende do gênero feminino e está com um prenome masculino, que faz com que essa pessoa passe por situações vexatórias. Então, eu tenho a aparência de uma mulher, eu me identifico, eu sou uma mulher. Só que eu não fiz a cirurgia de readequação sexual porque eu não quis, até porque ela
ela é uma violência, não é qualquer pessoa que quer fazer isso também. Né? A pessoa corre uma série de riscos, né, em termos de saúde. E a pessoa ela não consegue alterar, muitas vezes, nos tribunais, porque eles entendem que teria que ser obrigatório essa readequação. E a pessoa passa, então, se apresenta nos lugares com um prenome feminino, um exemplo, e tem lá um prenome masculino no RG, no CPF, no passaporte. Até onde vai esse direito da personalidade, então? Porque a grande curiosidade que eu estou tendo agora é de que tudo recai sobre um homem livre, uma pessoa que tem que ter o direito de fazer escolhas, uma pessoa que tem que ter o direito de ter resguardada aquilo que ela considera que é seu e que ninguém pode violar ou agredir. Até onde ele vai? Assim, no momento em que você não reconhece os direitos da personalidade da pessoa, você não está reconhecendo a dignidade dela enquanto ser humano. Então, na verdade, não tem limites, porque os direitos da personalidade, eles são estendidos a todas as áreas do direito. Então, tem direitos que você vai resguardar no ambiente de trabalho da personalidade. Outros na seara do direito de família, tem até no direito tributário, no direito penal. Então, os direitos da personalidade, eles estão correlatos aos direitos humanos, aos direitos fundamentais. Então eu vou encontrar, por exemplo, o direito da personalidade dentro da empresa, Sim. Mas quando eu saio da empresa e vou para o ambiente familiar, também. Ou quando eu vou para uma área de lazer, por exemplo, quando você vai para o ambiente trânsito. familiar, existe uma violência intrafamiliar. Então, você não está assegurando o desenvolvimento das crianças que estão naquele seio familiar em relação aos direitos da personalidade. A violência intrafamiliar em relação à mulher, você não está assegurando os direitos em relação à integridade dela, física, moral, psicológica. Então, você está violentando os direitos da personalidade. E você vai ter que rever, se esse direito avança, muito do que a gente tem daquele direito tradicional, em que você tem uma legislação para cada área. Não se mistura o direito da família, que você atua muito tempo e atua muito tempo nisso. O direito da família, então, ele está ligado ao direito da personalidade. Como está, por exemplo, o advogado trabalhista, por exemplo. Sim. Mas eu faço a ligação entre essas áreas que antes não eram ligadas. O homem no ambiente de trabalho... porque o sistema jurídico ele deve ser considerado como um todo, não como áreas distintas. Então, você interage no trabalho, onde você pode ter os seus direitos da personalidade infringidos, daí, ora na família, que você também pode ter. Então, depende do que ocorrer. Em cada seara do direito, você pode ter os seus direitos da personalidade infringidos, violados, enfim. Então, eu posso ter, por exemplo, um advogado trabalhista, um advogado... Se você tem um assédio moral no ambiente do trabalho, você tem os seus direitos da personalidade infringidos. Se você sofre uma violência intrafamiliar, você tem os direitos da personalidade infringidos. E assim, na escola, se você tem um bullying, você sofre uma violência em relação aos direitos da personalidade. Estamos conversando com Valéria Galdino, entendendo um pouco melhor o direito da personalidade. Daqui a pouquinho a gente volta. O Entender o Direito está conversando com Valéria Galdino. Nosso tema de hoje, o direito da personalidade. O que ele significa? Valéria, no intervalo eu estava te perguntando o seguinte. As pessoas têm talvez uma dificuldade, como eu, agora conversando contigo, estou começando a entender um pouco melhor, do direito da personalidade, quando a gente diz desse ser humano íntegro, que está em vários espaços ao mesmo tempo, mas esse ser humano quer ter a sua dignidade respeitada. Numa sociedade hoje que destrói a dignidade das pessoas costumeiramente. A gente costuma ter uma sociedade muito agressiva, violenta. E você falava do exemplo da mulher, né? O exemplo da mulher, ou da homoafetividade, que é muito discutido hoje, gera muita polêmica, e que alguns não conseguem entender que as pessoas têm esse direito, e é digno para elas serem reconhecidas como tal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse direito da personalidade desse ser humano, que mesmo tendo a norma, a lei, aparentemente para protegê-lo, ele pode ter no direito da personalidade um argumento para defender seus interesses. É que quando a pessoa sente que os seus direitos da personalidade foram violados, o que ela tem que fazer? Se ela não consegue que eles sejam respeitados de forma rotineira, ela vai ter que buscar no Poder Judiciário esse respeito. Então, se a pessoa, por exemplo, sofre um assédio moral no ambiente do trabalho e não for resolvido de uma forma satisfatória, ela vai ter que buscar a reclamatória trabalhista. Não há uma outra forma. Só que nem sempre a pessoa ela tem a noção de quais seriam os direitos da personalidade.
O do que ela está sendo agredida. Exatamente. E daí, ela, às vezes, demora muito tempo para buscar a tutela jurisdicional, porque ela não tem nem noção do direito que está sendo violado. Seria um pouco pelos nossos hábitos culturais de determinar, aceitar certas práticas e considerar que isso é normal? É porque, assim, o sistema ele é heteronormativo. Então... O que é um heteronormativo? Vou tentar numa linguagem que todos possam compreender. Aqueles que são heterossexuais, eles é que colocam as normas. Então, por exemplo, uma pessoa que não está dentro da heteronormatividade, ela sofre sanções, certo. Sempre. E muitas vezes ela não tem noção de que ela tem direitos. Porque para você dizer o que é normal, você tem que ter o que não é normal no periférico. Entendi. Tá? Então, eu vou dar um exemplo em relação à transexualidade que fica mais fácil. O transexual, ele tem o direito ao prenome, porque ele se entende... Por exemplo, uma mulher... nasce do sexo masculino, mas se entende como mulher. Ele tem o direito à alteração do prenome. A ter sua identidade enquanto exatamente, mulher. Reconhecida. Por quê? Porque se entende como mulher. E muitas vezes ele sofre uma série de problemas na escola pelo não reconhecimento do nome social, que seria uma medida paliativa. Ele passa por inúmeras situações vexatórias, porque, por exemplo, se eu tenho um nome que é vexatório, eu vou lá no Poder Judiciário e peço a alteração desse prenome, porque ele me expõe a situações humilhantes todos os dias. Essa pessoa transexual, ele busca essa tutela porque ele não consegue que a sociedade o aceite dessa forma. Daí ele busca no Poder Judiciário esse reconhecimento. E muitas vezes ele nem consegue reconhecer esse direito. Porque até no Poder Judiciário. Aquela coisa que você falou de que a gente considera que isso não é normal. Que não é normal. Então ele vai para o periférico para que os outros, a grande maioria, seja considerado o quê? Normal. Entendi. E aí a gente tem hoje na sociedade aquela ideia de que essa aparente ou pseudo-normalidade se impõe sobre os outros e os outros acabam incorporando essa ideia de que realmente talvez eu não seja normal, talvez eu tenha que aceitar isso. A própria mulher, ela sofre uma violência em relação ao gênero dela. A violência intrafamiliar decorre do quê? De um sistema patriarcal. Ligado à heteronormatividade. Então, que a mulher ela tem que ser submissa. E muitas vezes, se ela não é submissa no seio familiar, ela sofre violência física. Como na própria relação que ela vai estabelecer com os homens fora da sociedade, ou mesmo que ela não queira estabelecer. Até no ambiente de trabalho. Sim. Agora, quando você tem esse é um desafio muito grande, porque você está numa sociedade como a nossa, em que essas questões não são trabalhadas com tanta, eu vou usar um termo talvez complicado, civilidade, com tanta racionalidade. E às vezes, no calor da hora, alguns chegam a dizer que isso é uma afronta ao que é realmente ético, ao que é realmente moral. Que toda essa discussão de que, por exemplo, você assumir ter um prenome de mulher, tendo nascido um homem, isso é imoral. Quando é que nós vamos conseguir fazer com que a sociedade entenda que não é uma questão de o certo e errado, o normal e o anormal, é uma questão de ser... Até porque ninguém pode dizer o que é certo e o que é errado. Mas é que a grande maioria diz o que é certo, que pode não ser. E tem instituições que reforçam isso, por exemplo, que dizem, não, o certo é ser hétero e não ser homo. Eu acho que as pessoas elas não podem julgar umas às outras. Mas, enfim, quando você não reconhece a dignidade do outro, você não tem respeito pelo outro, daí é onde ocorre tudo isso. Porque, acima de qualquer coisa, você tem que ter respeito pelo outro. Você pode não concordar, mas você tem que ter respeito porque aquela pessoa também tem direitos. A Constituição também assegura direitos para essa pessoa. E muitas vezes esses direitos são violados de forma rotineira. Numa sociedade como a nossa, uma situação dessa é extremamente polêmica. Porque é uma sociedade hoje que as pessoas têm uma dificuldade imensa de reconhecer, entender e respeitar o outro. Tem, porque as pessoas abusam do próprio direito, né? Agora você vai explicar isso melhor. Abusam do próprio direito. O meu direito vai até onde o seu... Começa. Mas alguns consideram que o direito dela não tem fim. Então. Que ela pode invadir o direito que ela... Exatamente. Estou conversando com a Valéria Galdino. Nosso último bloco, a minha pergunta para a Valéria é a seguinte. Como é que a gente pode fazer o direito da personalidade avançar, se tornar mais público, ser conhecido? Como que na academia
há encontros, há eventos que podem discutir melhor esse tema. E a Valéria está à frente de uma comissão que está organizando um dos encontros que tem como tema o direito da personalidade. É sobre isso que nós vamos falar no nosso último bloco. O Entender o Direito está conversando com Valéria Galdino e agora nós vamos conversar um pouquinho sobre o direito da personalidade dentro da academia, desenvolver esse tipo de olhar que a Valéria colocou do direito e da pessoa humana e como é que isso pode se transformar em eventos onde se tem profissionais do direito que estudam o direito da personalidade e que tentam trabalhar os mais diversos temas, divulgando esses temas para profissionais, para acadêmicos. Valéria, você está à frente de um evento que já tem uma história, você participa já de um evento que tem uma história em relação ao direito da personalidade. Queria que você falasse um pouquinho da história desse evento. Eu quero até aproveitar o nosso encontro para divulgar um pouco ele. A gente vai ter logo mais um desses eventos. Então, nós teremos o 3º Congresso Internacional de Direitos da Personalidade e o 4º Congresso de Novos Direitos e Direitos da Personalidade. O Congresso Internacional é um congresso ligado à pós-graduação, ao mestrado, em que os professores do mestrado eles apresentam em grupos de trabalho a sua produção científica junto com os orientandos do mestrado, os alunos. Então eles trazem os temas polêmicos, né, no âmbito dos direitos da personalidade. Então você traz tema lá do ambiente do trabalho, direito tributário, a sexualidade, consumidor, acesso à justiça. Então são de todas as áreas do direito. Já novos direitos da personalidade são direitos que não são tratados de forma rotineira. Então, nós unimos o evento da graduação, que é Novos Direitos da Personalidade, com o Congresso Internacional de Direitos da Personalidade. Então, pela primeira vez, para que então a graduação possa interagir com a pós-graduação. E neste ano, nós estamos trazendo professores de Deusto, na Espanha, professores de Lisboa, professores da Colômbia e alguns professores que tratam direitos da personalidade aqui no Brasil, de forma específica, para tratar de temas polêmicos, como, por exemplo, sobre o Estatuto do Deficiente. Com essa discussão que eu já vi muitos profissionais trabalharem em focos bem diferentes. Porque é algo novo, então o portador de deficiência hoje passou a ter os mesmos direitos. Então, é algo bem polêmico. E esse congresso, ele permite, então, que os alunos da graduação, juntamente com os professores da graduação e com os professores da pós-graduação, venham publicar artigos em 21 grupos de trabalho, GTs, com temas diferentes. E desses 21 GTs, nós teremos 21 livros eletrônicos que serão publicados só de temas polêmicos, em relação aos direitos da personalidade. Existe alguma ferramenta eletrônica, por mais que eu achei a ideia do livro fantástica, o livro eletrônico, que é uma forma das pessoas terem acesso muito mais rápido, nos meios que elas têm, um site em que as pessoas podem acessar e entender um pouco mais do evento? Daqui a pouco eu quero retomar essa conversa. É o próprio site do Unicesumar, em que as pessoas terão acesso a todas as informações. Então, o evento ele ocorrerá dia 26, 27 e 28. No período noturno, nós teremos, então, as palestras. No período do dia 27 e 28, matutino, nós teremos a realização dos 21 GTs, conforme a escolha, os professores, os coordenadores escolheram, né, ou 27 ou 28 no período da manhã. À tarde nós teremos os minicursos, que são oficinas, e os alunos também terão a possibilidade de apresentar banners, painéis de temas polêmicos relacionados aos direitos da personalidade. O enfoque deste evento é em relação às minorias e grupos vulneráveis. Então, crianças, adolescentes, mulheres, transexuais, homossexuais, idosos, deficientes. Então, nós vamos tratar de minorias e grupos vulneráveis. E também nós temos um espaço para apresentação de pintura, tela, música, ligado também a minorias e grupos vulneráveis. Então, os alunos foram convidados a mostrar as habilidades aí, né, artísticas. Esse encontro do ano passado, vou falar um pouco da experiência que eu tive com ele, tem sempre uma participação muito grande de alunos. E vocês parecem que mudaram um pouco a logística disso. Parece que a coisa ganhou um outro tipo de espaço. Que no ano passado, assim, havia o apoio da graduação, mas não a participação efetiva. Este ano, nós resolvemos interagir. Então,
todos os alunos da pós-graduação e os alunos da graduação irão participar. Todos os professores da graduação e da pós-graduação irão participar do evento. Então você vai ter uma integração muito interessante entre graduação e pós. Um evento com uma maior dimensão. Quantas pessoas vocês esperam no evento como esse? Umas 1.500 pessoas, 1.500. Tratando de minorias e grupos vulneráveis. 1.500 pessoas juntas. Pensando de forma diferente, que eu acho que isso que faz qualquer ser humano evoluir. Vocês têm, nesse evento, uma participação significativa de pessoas dos mais diferentes níveis de formação. E que vão estar, de certa forma, se conhecendo e trocando ideias e trabalhos. E vocês vão fazer num local novo agora. Né? Vocês vão fazer isso em um espaço novo. Porque antes vocês tinham aqui nos anfiteatros, que eram colocados... Agora a reitoria vai estar destinando um espaço especial para este evento. E nós chamamos professores de universidades irmãs, como o UEM, o UEL, Unipar, Zumbi dos Palmares, Unicuritiba... Então, o evento está ganhando uma proporção são maior. 21 professores de fora que vêm participar desses 21 GTs com seus orientandos. Então, nós vamos interagir também com outras universidades que tratam de outros temas do direito e que vão abordar esses temas dentro da seara dos direitos da personalidade. Que é aquela discussão que nós fizemos no primeiro e no segundo bloco. Sim. E aí, quando você tem essa junção, tudo isso vai virar materiais, obras eletrônicas. Serão todo esse material será publicado pela instituição. Qualquer pessoa vai poder ter acesso aos materiais. Como é que é, por exemplo, participar desse evento? De repente tem um aluno de um curso de Direito de uma outra instituição que está nos assistindo, uma pessoa que é advogado, por exemplo, se interessou em conhecer um pouco mais isso. Como é que as pessoas fazem? Ele é aberto a qualquer pessoa. Independente de estar ligado à área do direito ou não? Sim. A pessoa pode participar como ouvinte e a pessoa pode estar enviando trabalhos. E necessariamente não precisa ser alguém da área do direito para estar enviando trabalhos. Se alguém da psicologia quiser escrever sobre os direitos da personalidade, não há problema nenhum. Com enfoque na área da psicologia? Desde que tenha um enfoque nos direitos da personalidade de minorias e grupos vulneráveis. Vai poder estar participando do evento. É interdisciplinar. Então, a tentativa também de aproximar o direito da personalidade de vários outros campos que não só aquela história de fazer um encontro objetivamente só para o direito. Não é só para o direito, até porque este tema ele é interdisciplinar. Não tem como trabalhar só na área do direito. Valéria, muito obrigado. Só quero que você reforce o seguinte. Quem nos viu e tem interesse, quem acabou de nos ouvir, tem interesse em acessar isso, entra no site do Sesumar, que é o www.unicesumar.edu.br e... Tem uma aba lá, Terceiro Congresso Internacional de Direitos da Personalidade. Lá as pessoas terão qualquer tipo de informação a respeito do evento. Inclusive inscrições, onde faz as inscrições? Inscrições como ouvinte, inscrição para apresentar trabalho, quem são os GTs, os grupos de trabalho, as temáticas que serão abordadas, os palestrantes, as datas, enfim, todas as informações possíveis. Valéria, muito obrigado. De nada. Conversei com a Valéria Galdino, doutora pós-doutora em Direito, está à frente, faz parte do grupo que organiza o Encontro de Direito da Personalidade, que você pode acessar, como disse a própria Valéria, acessando o site da Unicesumar, unicesumar.edu.br. Até o nosso próximo programa.